Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Simões e hoje nós vamos falar sobre grupoterapia. Como é que se desenvolve essa grupoterapia psicanalítica e quais os seus conceitos em relação à análise individual? Bom, primeiro vamos conceituar o que seria grupoterapia psicanalítica. Quando nós nascemos, nós vivemos em grupo, ou seja, nós nos identificamos e o grupo se identifica com a gente também. Mas essa troca que existe entre nós e o grupo faz com que nós tenhamos uma identidade. Isso influencia diretamente na nossa identidade, assim como nossas informações também vão influenciar na identidade do grupo. Como seres humanos, pelos primórdios aí da humanidade, nós sempre vivemos conectados com os outros, até mesmo por questão de segurança. Então nós sobrevivemos quando nós nos unimos. Isso faz com que haja um processo analítico muito interessante, como por exemplo, por que será que as pessoas se adaptam a um grupo e a outro não? Bom, quando a gente fala então de grupo na psicanálise, a gente está falando de um desenvolvimento muito interessante do ser humano, pois até mesmo Freud trouxe em seu livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, quando ele cita, por exemplo, que a psicologia individual e a social não diferem em sua essência. O êxito que a terapia passa a ter no indivíduo haverá de obtê-lo na coletividade. No futuro, os estudiosos da sociologia e psicologia se perguntarão perplexos: como é que há mais tempo nós não nos interessamos por grupos se vivemos e convivemos a maior parte do tempo de nossa vida em uma permanente, intensa, extraordinária e complexa relação do indivíduo com o seu mundo? Então é muito importante a gente observar como essa convivência de grupo faz muito sentido na nossa identificação, na nossa estrutura. Essa ideia de grupo veio então a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, quando vários soldados voltaram das guerras e eles tinham muitos problemas psicológicos que causavam sintomas, causavam a somatização. Muitos psicanalistas passaram a estudar essa área, especialmente hoje, para citar aqui para vocês uma referência da psicanálise, Wilfred Bion, que foi aí um dos grandes autores da psicanálise, a estudar essa relação do ser humano dentro do grupo, toda essa influência da somatização que havia na Segunda Guerra Mundial e todo o trabalho que havia quando a gente fala de sobreviver. E quando a gente fala de uma sessão de grupoterapia psicanalítica, a gente fala também de uma relação de contato, de entender o ser humano dentro de um grupo e do próprio ser humano se entender, se perceber na sua relação com o outro, seja pela sua constituição narcísica, seja pela sua constituição de afeto, pela sua dependência do outro, enfim, vários elementos podem surgir. Não é à toa que hoje nós temos vários grupos que são destinados à terapia, como os codependentes, como as mulheres que amam demais, como os grupos dos narcóticos anônimos, os grupos dos alcoolistas, enfim, existem vários grupos hoje que são voltados para terapia e nós também, na área da psicanálise, também falamos da grupanálise ou então grupoterapia psicanalítica. Existem muitos elementos da análise individual que também aparecem na análise de grupo, como a transferência, a resistência contra a transferência, os acting out, a identificação projetiva, a introjeção, tudo isso vai fazer parte de um processo de grupo que vai ser direcionado para o individual. Assim como cada pessoa ali dentro do grupo traz as suas nuances, os seus comportamentos, e isso vai influenciar o grupo todo. Então, nós falamos que nós precisamos observar o grupo, mas jamais esquecer do individual. E também observar como é que o individual afeta o grupo todo. E nós vamos ter vários tipos de grupos, especialmente quando a gente fala da psicanálise, como grupos que trabalham em igrejas, grupos que trabalham em escola, em hospitais. Hoje há uma grande possibilidade de psicanalistas estarem trabalhando. Temos também locais de trabalho como CAPS, como centros de saúde, como ONGs. Então existem várias localidades que aceitam o psicanalista num processo de análise mesmo das pessoas que ali estão, das pessoas que ali convivem.
E também nós vamos observar vários elementos, como a linguagem verbal, a importância das palavras, aquilo que o grupo está trazendo, aquilo que o grupo está conversando entre si. Todas as palavras que estão reverberando ali dentro do grupo têm uma importância muito grande. Muitas vezes vão haver muitas falas, mas se diz pouco de conteúdo, de análise e tudo mais. Por outras vezes, se fala muito pouco e muitas informações são passadas apenas com esse pouco que está sendo dito. E nós temos também as observações da linguagem não verbal, aquilo que as pessoas expressam em seu rosto, numa análise online, por exemplo, num grupo online, as expressões do rosto da pessoa, às vezes ela manifesta ali alguma coisa, um comportamento, como ela se posiciona, e tudo isso chama a atenção do analista. Mas não é só do analista que nós vamos falar, nós precisamos também sempre inserir o analista nesse contexto de observação. O próprio analista precisa se observar para entender de fato como é que ele está interagindo dentro do grupo. E um outro ponto importante, o ambiente deve ser um ambiente agradável, não deve ser aquele ambiente fechado, mas sim um ambiente em que as pessoas possam conversar, que as pessoas possam trazer seus entendimentos, suas percepções, suas falas, seu modo de pensar. É isso que vai fazer com que o grupo todo acabe sendo beneficiado, com que o grupo todo comece a trazer suas elaborações, seus pensamentos, suas falas, para que nós consigamos ter então um insight. É aquilo que a gente busca com as pessoas que estão nos grupos, os seus insights, as suas elaborações, suas próprias análises a partir do outro, a partir dessa convivência, para quebrar especialmente as fantasias narcísicas. Então, essa convivência com o outro dentro de uma sessão de grupoterapia psicanalítica faz com que a pessoa passe a refletir sobre quem ela é, como ela está interagindo, e com a experiência do outro, acabe tendo aí as suas próprias percepções. Ao falar de experiência do outro, nós vamos falar também do fenômeno da ressonância, um elemento muito importante da grupoterapia psicanalítica. Aquilo que um fala reverbera em todas as outras pessoas, ressoa em todas as outras pessoas e ultrapassa os limites do setting analítico, aí, muitas vezes permanecendo por vários dias, várias semanas, ou então fazendo parte da sua própria constituição. Então, o fenômeno da ressonância é fundamental para que a análise aconteça. Mas não é só isso. O analista, para estar nesse papel, ele precisa gostar de trabalhar com grupos, precisa ser uma pessoa empática, precisa ser uma pessoa que está determinada a buscar insights, que tem ali uma perspectiva de resiliência, porque os ataques vão continuar também, assim como acontece no individual. As características do individual vão influenciar o analista também. Ele precisa estar atento à sua contra-transferência, à sua contra-resistência, enfim, existem vários elementos aí, então, que mesmo no individual acaba refletindo na análise de grupo, e o analista é uma das figuras importantíssimas para fazer que esse trabalho todo aconteça. Só que o analista também não é o líder, não é o analista que conduz de fato como um líder a sessão. A sessão ela pode ter vários líderes dentre todas as pessoas que participam. O analista ele é um condutor da análise em si, mas não é um condutor da sessão quando a gente fala de falas, quando a gente fala de expressar. Não é o analista que faz esse papel, mas sim todas as pessoas que estão envolvidas. O analista muitas vezes ele vai apenas observar, acompanhar esse processo, em outras vezes ele vai se envolver, trazendo suas falas, trazendo suas provocações, assim como acontece no individual. E é muito importante a gente pensar que hoje a gente vive muito em grupo, que hoje a gente compartilha muitas coisas em grupo, e nós passamos então a nos adequar, a nos perceber, a nos estruturar diante dos grupos. Isso faz com que a gente acabe criando a nossa própria identidade. Não é à toa que trabalhar com grupos é uma grande oportunidade para os psicanalistas, principalmente quem está se desenvolvendo na área e quer avançar além do individual. Essa é uma carreira que pode beneficiar muito você. E grupoterapia é um dos assuntos que é tratado pela EPC. E você pode adquirir esse curso entrando em contato com a gente. E fica aqui o meu abraço a todos. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais!